Estudiosos internautas, vamos hoje estudar mais dois verbos irregulares através do diagrama. Vocês vão perceber cada vez mais que ele vai se tornar assim familiarizado, dominado, e vão perceber que ele é útil mesmo para conhecer, para estudar qualquer verbo. Devemos estudar sempre através do mesmo diagrama sem alterá-lo, e então ele passará a ser útil. Vamos ver hoje o verbo ouvir. Ouvir, um verbo da terceira conjugação, pois termina em ir, vogal temática I e o sufixo R, sufixo verbal R. Nós podemos extrair o radical eliminando a vogal temática e esse sufixo verbal R. E o radical regular fica ouv, O-U-V. E vejam o que acontece já no primeiro bloco modo temporal. Ous com C cedilha. Depois volta a ser o radical regular. Ouv. Então nós temos uma anomalia, uma irregularidade no bloco 1, na primeira pessoa do singular, e quando isso acontece, esta anomalia é expandida para todo o bloco 3, que é bivalente. Serve para o presente subjuntivo e para o imperativo negativo se receber um não aqui à frente. Então, a única irregularidade desse verbo é esta. Altera o radical de ouv para ous com C cedilha. E observem bem, eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Presente subjuntivo, que eu ouça, que tu ouças, que ele ouça, que nós ouçamos, que vós ouçais, que eles ouçam. Então, ous irregular aqui, em todo o bloco 3 e em 3 pessoas do imperativo afirmativo. Essas 3 pessoas. Terceira pessoa do singular, primeiro do plural e a terceira do plural. A formação do imperativo segue sempre este roteiro, o roteiro indicado por esses sintagramas, por essas setas. Ah? E nos demais quadros ele é simplesmente regular. Ouvi, ouviste, ouviu, parti, partiste, partiu. E no terceiro quadro, igualmente, ele é regular. Então, irregularidade nesse verbo somente temos aqui, na primeira pessoa do presente indicativo, que se expande no seu L. Ah? Então, é apenas isto. Esta é a anomalia do verbo irregular. O diagrama mostra que apenas ali acontecem as irregularidades. Minha gente, vamos ver agora o verbo possuir. Vamos extrair o radical regular. Tira-se, elimina-se este I, que é a vogal temática da terceira conjugação, elimina-se o R, que é o sufixo marcador de infinitivo verbal, e se consegue o radical regular possu. P-O-S-S-U é o radical regular. Mas o verbo possuir não tem anomalia no radical, observem. O radical é totalmente regular. A anomalia do verbo possuir acontece apenas aqui. Aqui. Eu possuo, tu possuis, ele possui. Nós possuímos, vós possuís, eles possuem. Observem aqui que a anomalia está aqui. Eu divido, tu divides, ele divide, com E. Todos os verbos regulares em ir da terceira conjugação, eles fazem com E aqui, aqui e aqui. Mas os verbos em o ir, e vocês vão ver que em a ir também, né, eles mantêm o I, que é a sua vogal temática. Até se poderia dizer que esses são os verdadeiros regulares, mas como são poucos, então preferimos considerar estes, aqueles que caem fora do padrão, do paradigma, mantendo este I. Então, aqui está a sua anomalia. Ao invés de fazer em E aqui, como divido, divides,
parto, partes, partimos, partis, partem, então eles mantêm aqui um I, mantém o seu I. Claro que nós podemos prosseguir aqui do verbo partir, partimos, partis, eu parto, tu partas, ele parte, nós partimos, nós partis, eles partem, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Então, os verbos em ir têm irregularidade aqui. E o resto, nos demais blocos, são totalmente, este verbo é totalmente regular. Os blocos são regulares para o verbo possuir e influir a mesma coisa. Ah? Aqui podemos ainda revisar o imperativo, já que temos muito tempo. Vamos formar esse imperativo, vamos ver se está tudo correto. Possui tu, possua, possuamos, possui vós e possuam vocês. Correto. Como formamos? Eu possuo, tu possuis, menos o S, possui. Tá? Vós possuís, menos o S, possui vós. E as três pessoas que aqui são marcadas com A, com o sufixo no temporal A, são buscadas do presente do subjuntivo. Ó, possua, possua, possuamos, possuamos, possuam, possuam. E aí se forma o imperativo afirmativo desta maneira. O negativo é o presente subjuntivo. O imperativo negativo, sempre e em todos os verbos, é o presente subjuntivo com não à frente, né? Os demais blocos totalmente regulares, sem problema nenhum.